Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Corinthians 1, Flamengo 2 pelo Brasileirão, uma vitória extremamente importante do Flamengo, visto que Palmeiras e Cruzeiro perderam na rodada, então era a chance da gente abrir, colocar 3 pontos nesses times. Uma vitória também muito importante devido ao desgaste que foi o jogo de quinta-feira contra os Estudiantes, desgaste físico, desgaste psicológico. Então, uma vitória muito, muito importante que dá mais força ainda para esse time do Flamengo. Sobre o jogo, o Flamengo, Felipe Luiz faz algumas alterações no time, O time vai a campo com Rossi, o Royal que não jogou na Argentina, os 2 zagueiros de sempre, Léo Pereira e Léo Ortiz, o Vinha, que também estava descansado, não vinha jogando, De La Cruz, que não jogou na Argentina, o Saúl, que vem numa sequência forte aí de jogos, o Carrascal, que entrou lá, mas também não jogou o jogo todo, o Arrascaeta, que jogou o jogo todo na Argentina, o Lino também que jogou, e o Bruno Henrique, que jogou uma parte do jogo. Então, Felipe Luiz mesclou, achei isso bem inteligente, jogadores que nem entraram lá na Argentina, com jogadores que entraram lá na Argentina, ou inclusive jogadores que fizeram o jogo todo, mas se mostraram bem fisicamente para a partida. O primeiro tempo, como todo mundo viu, o Flamengo estava perdido em campo, muito pela dificuldade de acertar a marcação na saída de bola do Corinthians. O Corinthians também vem de uma forma diferente do que vinha jogando. Pela primeira vez, o Corinthians botou 3 zagueiros, sendo um desses zagueiros um volante, que é o Ranieri, um volante com qualidade no passe. Então isso aí dificultou a nossa marcação, Os nossos 4 homens de frente para fazer essa marcação na saída de bola do Corinthians, Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino, tiveram dificuldades para marcar essa saída de bola do Corinthians. O Corinthians abria 3 zagueiros, esse Ranieri mais pela esquerda, subia os 2 laterais para o meio de campo. Então, com isso, eles ficavam com mais gente no meio de campo do que o Flamengo. Os nossos 2 volantes, na minha opinião, ficavam muito indecisos em quem marcar. Eles deveriam subir também a marcação para bater ali nos volantes do Corinthians, mas se eles batem no volante do Corinthians, ia sobrar esses 2 alas, os 2 laterais do Corinthians, E sobrava também o Bidon lá, que tinha liberdade. Então, o Flamengo passou o primeiro tempo quase todo sem conseguir ajustar essa marcação. Na entrevista coletiva, o Felipe Luiz fala sobre isso, que realmente não esperava que o Corinthians entrasse com o Ranieri fazendo esse terceiro zagueiro. Tem coisas que, por mais você estude o adversário, na hora ele muda, você é pego de surpresa mesmo. E que o futebol não é igual ao futsal, que você pode pedir um tempo e ajustar. Ele tentou, ele foi vendo o que estava acontecendo, foi pensando, só que para ajustar ali com o jogo rolando foi difícil. Por isso que o Flamengo passou o primeiro tempo quase todo sem encaixar a marcação. E o Corinthians, mérito do Corinthians também, como tinha superioridade numérica, o Flamengo estava sempre correndo atrás deles. Eu acho que todo mundo viu isso. Inclusive, o lance que sai o pênalti para o Corinthians vem tocando desde lá de trás. É uma bonita jogada do Corinthians. Ele envolve o Flamengo, espaço nas costas da nossa defesa, já que o Flamengo joga com a linha defensiva alta. Porém, para essa linha defensiva alta funcionar, a gente não pode deixar o adversário sair jogando. A nossa marcação da frente tem que funcionar para travar a saída de bola do adversário. Quando isso não acontece, quando o Flamengo não consegue travar a saída de bola do adversário, a gente corre risco, que foi o que aconteceu até os 40 minutos do primeiro tempo, Então, numa dessas escapadas do Corinthians, tabelando, saindo jogando de trás, o Flamengo sempre em inferioridade numérica, tinha também espaço entre os laterais e os zagueiros, e o Yuri Alberto, o bonde do Yuri Alberto, ele é um jogador veloz, ele conseguia atacar esses espaços, só que devido à sua
incapacidade, total falta de habilidade, o Flamengo não tomou gol no primeiro tempo, né? Tem o lance do pênalti, tipo assim, o Léo Pereira toca no jogador deles, o Léo Pereira pisa no pé do jogador, só que o jogador já tá pra frente, cara, ele já tá se jogando. Pênalti marcado só no Brasil, assim. Mas enfim, foi pênalti, não tô também falando que foi roubado nem nada. Opinião de quem assiste futebol inglês, isso aí é complicado. Lá é outra arbitragem. Mas falando aqui do Brasil, pênalti pro Yuri Alberto, nos 12 minutos, eu acho, do primeiro tempo, 11. E o Corinthians já tinha, o próprio Yuri Alberto já tinha tido umas 2 oportunidades praticamente cara a cara com o Rossi. O Rossi faz boas defesas, ou ele chuta para fora. E na cobrança de pênalti, para nossa total alegria, né? Ele bate aquele pênalti de forma bizonha. E o Flamengo ali começa a querer se acertar no jogo, mesmo sendo no início. É que o início do Corinthians foi tão forte que parecia que tinha mais tempo do que tinha mesmo. O pênalti, se não me engano, foi aos 12 minutos. E o Flamengo, aos poucos, vai se acertando, vai sofrendo, até que chega no final do primeiro tempo, o Flamengo consegue criar 2 oportunidades, né? Já começa a botar um medo no Corinthians, assustar o Corinthians. O Corinthians também vai perdendo a sua capacidade física. O Corinthians estava uma semana sem jogar. O último jogo do Corinthians tinha sido no fim de semana passado. Então teve a semana toda para descansar, para treinar, para recuperar. Então era nítido também que eles tinham essa vantagem física. Eles também marcavam o Flamengo pressão na saída de bola. Um problema do Flamengo no primeiro tempo, mais no primeiro tempo, no segundo tempo também teve, mas menos. Por isso que o jogo do Flamengo fluiu mais. O jogo do Flamengo é um jogo associativo, é um jogo de posse de bola, toque de bola. Toque, movimenta, toque, movimenta. No primeiro tempo, quando o Flamengo conseguia recuperar essa bola, tinha muito erro de passe no meio de campo ali. A gente recuperava a bola e não conseguia chegar no ataque porque errava o passe. Isso aí ia cansando a gente e ia deixando a bola com o adversário. Quanto mais tempo você deixa a bola com o adversário, obviamente, aumenta a probabilidade do adversário fazer gol em você. Então o Flamengo tem que corrigir isso, errando passe. Não é o jogo. O Flamengo não faz jogo de ligação direta. É circunstancial. Essa bola longa do Flamengo é esporádica. O nosso jogo é sair tocando. Recuperou a bola, toques rápidos de primeira. A partir do momento que o Flamengo erra isso, a gente fica sem ter opções ofensivas. A gente não consegue atacar. Por isso que a gente só foi melhorar no final do primeiro tempo, que a Arrascaeta, Carrascal conseguem achar o jogo, conseguem limpar o jogo, o Samuel Lino, e a gente consegue ter algumas oportunidades, uma com o Bruno Henrique, né? E por aí vai. Flamengo então vai para o intervalo. A gente ficou na esperança o quê? Foi até importante, falei, vamos ver se o Felipe Luiz vai conseguir corrigir. Porque se não corrigir essa marcação, mesmo já tendo melhorado no final do primeiro tempo, é fato que nós vamos perder esse jogo. E era um jogo crucial para o Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo o Flamengo volta melhor, como se... Só que logo no início o Yuri Alberto faz o gol. Uma jogada de novo também nas costas, né, do nosso meio de campo. O Léo Ortiz sai para fazer a cobertura, o Yuri Alberto é mais rápido, sai na cara do gol, dessa vez ele acerta o chute. Ele vai para a torcida, chora, aquela comoção lá da Gaviões da Fiel lá. Só que aí que isso foi logo no início do segundo tempo, acho que menos de 2 minutos. Só que aí vem a maturidade do Flamengo, né, dos jogadores. O Flamengo mantém o ritmo de jogo, já veio do intervalo sabendo que tinha que corrigir e consegue corrigir.
essa marcação passa a ser mais encaixada. O Arrascaeta, que no primeiro tempo estava marcando mais atrás dessa linha, passa a marcar na frente, né? O Samuel Lino e o Carrascal é que vão pegar os laterais não, os zagueiros que estão abertos. O Flamengo, eu sei que o Flamengo acerta essa marcação e consegue também melhorar a qualidade técnica dos passes. Carrascal aparece muito mais pro jogo, na minha opinião foi o destaque da partida, junto com a Arrascaeta. E o Flamengo vai fazendo o seu jogo que naturalmente envolve o adversário. O Flamengo volta do intervalo com 2 substituições. O Danilo no lugar do Léo Pereira, que o Léo Pereira sente uma pisada no pé, e o Alexandre no lugar do Vinha, que sentiu uma pancada no estômago. Então, foi uma mudança apenas de jogador, para exercer a mesma função, não foi uma mudança tática, né, do Felipe Luiz. Vai passando o tempo, ele coloca o Jorginho, aí é um salto de qualidade. O De La Cruz, acho assim, o De La Cruz fez um jogo ruim ontem? Não fez. Fez um jogo bom. Porém, eu esperava mais dele, visto que ele nem jogou na Argentina, sabe? Em alguns momentos eu percebi que o De La Cruz meio que se escondia ali na saída de bola. O Saúl recebia a bola, levantava a cabeça, o De La Cruz estava encaixado na marcação ou na mesma linha dele. Não dá. Os volantes, quando vai sair a bola, eles não podem ficar na mesma linha. Tem que estar sempre um na frente do outro para o jogo poder prosseguir, para o jogo poder fluir. Se fica os 2 volantes na mesma linha, não adianta nada, a marcação fica fácil. Então, em alguns momentos, eu senti o De La Cruz meio que apagado do jogo. Esperava uma dinâmica maior dele. Mas com a entrada do Jorginho, o Flamengo também salta de qualidade, né? Depois entra o Luiz Araújo, o Flamengo também ontem deu para usar bem o elenco. E os jogadores que entraram bem. Porque não adianta também o treinador substituir e quem entra não entra mal tecnicamente. Então o Flamengo toma o gol, não se assusta com a torcida, né? A pressão do Corinthians é grande, vai fazendo o seu jogo, até que numa boa jogada vai criando alguma chance, vai assustando o Corinthians. O Corinthians também já não consegue fazer uma marcação tão intensa sobre o Flamengo, que eles cansam, o que é natural. E o Flamengo faz o seu gol de empate com a Arrascaeta, numa boa jogada do Samuel Lino. Acho, né, na minha opinião, o Samuel Lino, quando ele corta para dentro, algumas vezes, que ele já limpou o marcador, ele quer cortar de novo para fora, aí fica difícil. Cortou para dentro, ou bate no gol, ou procura alguém dentro da área, que foi como surgiu o gol. Ele corta para dentro, ele é bem inteligente, dá um passe para o Carrascal dentro da área, acha o Arrascaeta também dentro da área, o Arrascaeta domina e bate de canhota, um golaço, na minha opinião, domina com a direita e já bate com a esquerda. Flamengo 1-1, não deixou o Corinthians ficar muito tempo com esse 1-0, empatou num espaço curto, o que também abaixou o ímpeto da torcida, do próprio Corinthians, e o Corinthians viu que não ia dar para ele. Ele continua atacando, só que o Flamengo é muito superior no segundo tempo. O que o Corinthians foi superior no primeiro e não conseguiu fazer gols, né? O Flamengo é superior no segundo tempo e consegue fazer os gols. O segundo gol é do Luiz Araújo, que dá a vitória pra gente. Uma coisa que eu gosto, e ontem deu muito certo, é o Luiz Araújo, às vezes, entrar pela esquerda. Sabe? Ele entra no lugar do Samuel Lino, estava cansado. Samuel Lino também é outro que vem numa sequência intensa de jogos. O Luiz Araújo, quando entra pela esquerda, ele rende bem também. Ele consegue chegar bem no fundo. Então ontem ele entrou bem, dinâmico, procurando o jogo, né? Numa boa jogada do Flamengo. Essa jogada é interessante, o segundo gol do Flamengo. O Jorginho já estava em campo, né? O Flamengo sai tocando, essa bola... Eu vou ver se eu consigo achar e deixar na descrição aqui essa jogada lá no Twitter que eu vi. O Jorginho, né, então sai. O Léo Ortiz toca no Emerson Royal. O Jorginho tem que estar na diagonal do Emerson Royal para receber o passe mesmo. O jogo de futebol hoje em dia é feito muito em triangulações, seja no sistema defensivo para sair jogando, seja no ataque.
Então tava um triângulo. O Léo Ortiz, um vértice, Emerson Royal outro e o Jorginho outro. Só que aí que vem a inteligência do jogador. No que o Léo Ortiz dá no Emerson Royal, o Jorginho vai para a paralela do Emerson Royal. Ele sai da diagonal do Emerson Royal e vai para a paralela. E o Emerson Royal acha um bom passo na lateral. A bola vai quase que em cima da linha. E o Jorginho já tenta achar rápido o Plata, que é aonde sai o lateral pra gente. O Plata, inteligentemente, bate rápido. O Carrascal, sem dúvidas nenhuma, fez o seu melhor jogo pelo Flamengo ontem. O cara vai pegando o jeito do time jogar, não é fácil você chegar no time do Flamengo e já entender como é que é a dinâmica de jogo. Então, o Carrascal carrega a bola com inteligência, o Arrascaeta passa confundindo a marcação, afunda a defesa do Corinthians para dentro da área, e o Carrascal acha um bom passo para o Luiz Araújo na esquerda, dá a chapada com a perna esquerda, e o Flamengo fazer 2-1, merecido, pelo que o Flamengo jogou no segundo tempo, e pelo que o Felipe Luiz conseguiu mudar no intervalo em respeito da marcação, que estava falha, obviamente, nitidamente estava falha no primeiro tempo. O Luiz Araújo faz esse 2-1 e o Flamengo controla o jogo até o final. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu chegar na nossa área, muito mais de escanteio ou de bolas paradas, cruzamentos. Uma coisa que vem assim, me preocupando é que o Flamengo, desde a parada da data FIFA, desde que o Flamengo volta da última parada da data FIFA, o Flamengo vem tomando gol. A gente tomou gol pro Grêmio, 1-1 com o Grêmio, ganhamos do Estudiantes 2-1, empatamos com o Vasco, né? 1-1, perdemos pro Estudiante lá 1-0 e ontem tomamos mais um gol. Então são 5 jogos na sequência que o Flamengo toma gol. E isso era o contrário, a gente era uma defesa sólida e conseguia marcar nosso golzinho, 1, 2 gols por jogo. Então acho que o Flamengo precisa voltar a não tomar gol, obviamente, ninguém quer que o Flamengo tome gol, mas eu acho que a gente tem que ficar mais atento nessa questão defensiva, né? Ontem, nitidamente, a gente teve uma dificuldade imensa no primeiro tempo para encaixar a marcação. Felipe Luiz corrigiu essa marcação no intervalo, principalmente reposicionando o Arrascaeta mais à frente e deixando o Samuel Lino para marcar o lateral deles, que tinha muita liberdade. E o Flamengo acerta essa marcação. Tecnicamente, nós também melhoramos no segundo tempo, erramos bem menos passes do que a gente errou no primeiro tempo. E com isso, é praticamente impossível o Corinthians segurar o Flamengo. O Flamengo acertou a marcação, tecnicamente subiu de produção, e ainda entra Jorginho, entra o Luiz Araújo jogando bem, fica praticamente impossível segurar, e o Flamengo vence mais uma vez dentro da casa do Corinthians, uma vitória importantíssima para o campeonato. Como eu já disse, Palmeiras e Cruzeiro perderam. Nosso próximo jogo, quarta-feira já contra o Cruzeiro, jogo difícil pra caramba. O Cruzeiro, a maior virtude do Cruzeiro é a condição física, é um time que corre e marca muito, sabe? E tem 2 jogadores que tem que ficar atento o tempo todo, que é o Matheus Pereira e o Caio Jorge, né, que são os destaques do Cruzeiro. O Flamengo tem que ter uma atenção redobrada com eles. Mas acredito que com o apoio da torcida, Maracanã lotado, essas vitórias vão dando confiança para o time. A vitória contra os Estudiantes, nos pênaltis, foi importante para dar confiança, para dar moral para o time crescer na competição. E no Brasileirão também, essa vitória de virada contra o Corinthians. O time jogou quinta-feira à noite, foi chegar no hotel de madrugada, tudo isso aí envolvido, e a vitória em cima do Corinthians foi importantíssima para dar mais moral, mais confiança e mais vontade no time. Então espero que o Flamengo também possa vencer o Cruzeiro, para a gente ir se mantendo na liderança, cada rodadinha que vai passando melhor para a gente. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.